Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como noticiado hoje pelo jornal francês Le Figaro, a Microsoft tomou a decisão inédita de substituir jornalistas por robôs. Antes que vocês estranhem a aparente dissintonia entre essa notícia e o nosso tema de hoje, por favor, eu pediria apenas alguns minutos da sua paciência para que eu possa tentar traçar um elo entre ambos. Essa notícia, veiculada pelo jornal francês, me parece demonstrar a concretização de uma profecia trazida pelo professor israelense, grande historiador, Yuval Harari, que já antevia uma gradual substituição da mão de obra humana por inteligência artificial. Assim, se a sociedade das últimas décadas do século XX foi conhecida na história como sendo a sociedade do conhecimento, quer me parecer que o século XXI marcará a nossa luta aguerrida para não cair na irrelevância, para convencer as grandes corporações de que vale a pena ainda contratar mão de obra humana e não lançar mão de serviços de robótica ou inteligência artificial, teremos de dispor de enorme capacitação, sobretudo nas áreas mais técnicas. Capacitação essa que passa por um longo e árduo processo de educação. Entre nós no Brasil, como estão os níveis de educação? Temos comentado a farta essa matéria aqui no canal, não vou me repetir para não enfadar vocês. Apenas tentarei traçar aqui um breve panorama, inclusive explorando algumas origens do nosso sistema educacional. Como vocês bem sabem, viemos da educação marcada pelo ideólogo Paulo Freire, que, em suas próprias palavras, estimulava a formação de militantes políticos e não de profissionais capacitados para o mercado. Tamanha ideologização na formação das nossas crianças nos levou a alcançar posições vexatórias no PISA até hoje. Atualmente, temos a educação capitaneada pelo senhor Weintraub, que não deixa de ser um Paulo Freire em sentido oposto, também um ideólogo, uma pessoa ansiosa por formar militantes políticos, sendo ele mesmo pertencente à dita ala mais ideológica do governo e tampouco dedica qualquer esforço a uma efetiva formação de pessoal, a uma capacitação. Em outras palavras, nenhuma autoridade de educação desse país se mostra realmente preocupada em ensinar crianças lá desde o início, desde o fundamental, a redigirem e interpretarem textos básicos que sejam e a realizar as 4 operações aritméticas e a desenvolverem um raciocínio matemático, um raciocínio lógico básico. Essa não é definitivamente a preocupação dos nossos governantes, que desejam apenas a formação de militância política, ou seja, de massa de manobra que continue elegendo os mesmos nomes de sempre para a política. Tamanha ignorância nos levou a eleger líderes bem populares entre nós, inclusive pessoas semi-alfabetizadas, como é o caso do senhor Lula da Silva, hoje condenado em 2º grau por crimes muito graves contra a sua sociedade.
Na data de hoje, o senhor Lula, usufruindo das benesses da sua liberdade, apesar de ter delinquido contra o Brasil, de ter saqueado os nossos cofres, como comprovado já em 2 instâncias judiciais, o senhor Lula foi utilizar a sua conta de Twitter para insurgir-se, para demonstrar o seu ódio veemente contra o editorial desta data no jornal O Globo. Diante desses comentários tão veementes, tão gritantes do senhor Lula, fui ao Globo para analisar e constatei com os meus próprios olhos que, na verdade, o sentido do editorial de O Globo, tão criticado por Lula, era o extremo oposto daquele que Lula interpretava em sua conta de Twitter. E aqui, por favor, me entendam bem, não vai qualquer louvor ao Grupo Globo, ao grupo jornalístico Globo. Traremos aqui apenas uma análise bem minuciosa entre o que disse Lula e o que efetivamente disse o editorial, para mostrarmos a inconsistência habitual nas palavras do condenado. O que disse o condenado Lula? Em brevíssima síntese, para não cansar vocês, sobretudo com as palavras de alguém de tão poucas letras, em brevíssima síntese, Lula afirmou, depois de tecer a mesma ladainha de sempre sobre o suposto golpe que teria sido iniciado com a deposição de Dilma Rousseff e teria sido levado a efeito com a determinação da sua prisão, depois de reiterar pela milésima vez essa versão golpista, Lula se insurge contra o Globo, afirmando que, abre aspas, estão tentando reeducar o Bolsonaro, mas não o Guedes. E afirma com todas as letras que o editorial do Globo é uma proposta de acordo para a permanência de Bolsonaro. Agora vamos ao seu texto no original. O que diz o editorial do Globo? O editorial do Globo traz em números, números não mentem, pessoas sim, traz em números o decréscimo vertiginoso de investimento externo no Brasil. E aí se baseia em dados do Banco Central, em dados diversos que não vou esmiuçar aqui com vocês. Deixarei o link na descrição deste vídeo para que vocês possam ter acesso. E aqui o Globo atribui essa queda drástica no interesse de investidores estrangeiros pelo país, principalmente a 2 fatores. Fator número 1, o trato da pandemia, ou melhor, a extrema negligência de Bolsonaro, do governo do país, para com uma questão sanitária extremamente grave. E, em segundo lugar, o fato de o governo brasileiro se mostrar desorientado, sem rumo e ser, nas palavras do Globo, uma usina geradora de crises. Palavras da empresa jornalística, não minhas. E aí o Globo finaliza, chega à conclusão trazida no seu último parágrafo. E é este último parágrafo que eu gostaria de comentar bastante aqui com vocês. Diz o Globo: ainda há tempo para Bolsonaro de recuar, desde que ele observe, ele respeite as instituições e se subordine à norma constitucional. Fecha aspas. Essa é a conclusão de O Globo, que o senhor Lula, em sua extrema ignorância, muito pouco letrado, por vontade própria, porque não lhe faltaram recursos para se instruir, como bem vimos dos processos da Lava Jato, vimos quanto dinheiro parece ter inundado as contas bancárias do ex-presidente.
Então, Lula, em sua ignorância deliberada, interpreta este último parágrafo quase como que um armistício, como uma proposta do Globo de paz com Bolsonaro. Como se o Globo se virasse para o presidente e dissesse: presidente, estamos dispostos a apoiá-lo, inclusive a rechaçar a sua deposição via impeachment, via justiça eleitoral, desde que o senhor aceite obedecer às instituições, respeitá-las e atender, se sujeitar às normas constitucionais. Só que nesse parágrafo reside a ironia muito fina, a meu ver, que o senhor Lula nem de longe captou. Ora, o Globo, um dos veículos de imprensa, aliás, que mais tem se insurgido contra Bolsonaro desde o início de seu governo, o Globo, em sua farta experiência com vários políticos de viés, de orientações muito diferentes das de Bolsonaro, o Globo, que é um grupo jornalístico, já que se mantém no Brasil ao longo de muitas décadas de história, com toda essa experiência, os responsáveis pelo editorial sabem que sim, haveria no condicional uma margem para recuo em relação a tudo isso, em relação à própria deposição de Bolsonaro, desde que, e impõe essa condição, desde que ele se curvasse à ordem constitucional. Só que os responsáveis pelo editorial, com toda a sua experiência, sabem que Bolsonaro certamente não se curvará. Por quê? Porque é impossível modificar a natureza das pessoas, pelo menos não de pessoas que chegam a uma certa idade e atingem esse grau de poder alcançado por Bolsonaro, de modo que o Globo sabe que é impossível contar com essa transformação copernicana da noite para o dia de Bolsonaro num verdadeiro democrata liberal que realmente se curve às instituições e à ordem constitucional. Portanto, consequência lógica, como Bolsonaro não se curvará a nada disso, ele será inevitavelmente deposto, até porque o país, a continuar com Bolsonaro, permanecerá patinando na economia, completamente fora do radar dos investidores externos, como tão bem mostrado nesse editorial comentado hoje. Assim, entendo, contrariamente ao que sustentou o condenado Lula, entendo que esse editorial mostra a iminência da deposição de Bolsonaro, trazendo, por um lado, os números da nossa queda brusca, que são os números do enorme desinteresse dos investidores estrangeiros no país, e, por outro lado, a possibilidade de recuo em relação à deposição, desde que o presidente atendesse a essas condições. Só que o Globo não menciona, e aí fica a ironia fina e sutil, e nem precisa mencionar, porque já temos conhecido Bolsonaro no poder há pelo menos 1 ano e 5 meses. O que o Globo não precisa mencionar é que ele não atenderá a esses requisitos e, portanto, mais dia menos dia será deposto. Contudo, o condenado Lula faz questão de inverter essa lógica, seja por sua enorme ignorância ou mesmo por sua má-fé, e de transmitir no Twitter uma mensagem completamente deturpada. Até porque, nos bastidores, sabemos que interessa muito ao condenado Lula manter Bolsonaro, outro ignorante, incompetente e de natureza bastante despótica, manter esse candidato a tirano reinando entre nós. Para quê? Para que Bolsonaro deixe o país sangrando, patinando, se arrastando na miséria e na doença,
até que chegue 2022 e o condenado Lula possa tentar lançar o nome de algum poste, de algum de seus eleitos, que talvez nessas circunstâncias, em meio a um quadro de tamanha miséria e de isolamento internacional, como mostrado no editorial do Globo, diante de um quadro pavoroso desses, talvez o povo, em desespero, eleja em primeiro turno algum representante do condenado Lula. Essa é a sua intenção maquiavélica. Intenção essa, aliás, manifestada hoje por Lula, como divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Vocês podem pesquisar e verão que consta desse jornal. Segundo a Folha, Lula teria manifestado a sua reprovação, teria se negado a apoiar a frente parlamentar ampla que está em formação no Congresso Nacional para tocar um eventual pedido de impeachment de Bolsonaro. E, para tanto, Lula dá as desculpas mais descabidas do mundo. Afirma que nem mesmo para depor Bolsonaro ele aceitará aliar-se a nomes que são, nas suas palavras, entre aspas, contrários aos interesses do trabalhador, aos interesses estatais, fecha aspas, ou seja, há nomes no parlamento que hoje se opõem a Bolsonaro, mas que são simpatizantes de medidas liberalizantes na economia. Esse é o pretexto oficial do condenado Lula. Contudo, sabemos que não é nada disso, que ele pretende mesmo é ver o nosso país afundar cada vez mais numa miséria para ter a esperança do retorno da sua gangue ao poder. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.